Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos ouvem no plenário dessa casa, eu queria iniciar falando um pouco sobre a educação. E foi até instigado a isso, porque, por incrível que pareça, lá na universidade da semana passada, nós fomos obrigados a fazer uma espécie de dissertação, né, que chama muito lá, falando sobre a educação na Amazônia. E depois de ler, de ir atrás de informação, buscar a origem da educação amazônica, nas minhas conclusões eu cheguei até dizer o seguinte: parece que quando a gente lê a história está só se refazendo. Por quê? A educação chegou na Amazônia em 1616, e todo mundo sabe que durante esse período, cerca de 204 anos, a educação no Brasil ficou inteiramente na mão do jesuíta, ou seja, da igreja. E na região amazônica foi cerca de 143 anos que essa educação ficou exclusivamente sobre o comando da igreja, ou seja, a estrutura curricular toda era da igreja. E que nesse período havia uma aproximação muito grande entre a igreja e o Estado. E diz a história que Marquês de Pombal, então primeiro-ministro de Portugal, foi à Inglaterra, e de lá veio sob a influência do iluminismo. O que é que o iluminismo dizia naquele período? Que o homem tem que viver da razão e não da fé, como dizia a igreja. Então começou a trabalhar para ver um rompimento com a igreja naquele período, a companhias jesuítas. E diz que ele rompeu com a igreja e expulsou os religiosos de Portugal e evidentemente das suas colônias. Mas para mim dizer que a história está se refazendo é o seguinte: para ele conseguir implantar isso na colônia do Grão-Pará, que aqui então era Maranhão do Grão-Pará, um estado que ficou quase 2 séculos sem prestar obediência à metrópole, mas sim direto a Portugal, né? A prova que o Pará só vai aderir à independência alguns anos depois. Diz que ele, para concretizar o seu projeto, ele nomeou para governador aqui no estado o irmão dele. Quer dizer, então a gente começa a perceber o nepotismo, né? A história está se refazendo, né? A história, estou só dizendo que a história que está se refazendo. Agora, o desastre todo foi quando o Marquês de Pombal resolveu romper com a igreja e expulsar o jesuíta da região. A pergunta era: quem vai dar aula? Qual a estrutura? Porque os prédios pertenciam à igreja. Os professores eram os padres que, diga-se de passagem, gratuitamente davam aula. Naquele período da aula era sacerdócio, ninguém ganhava para dar aula. Os padres faziam isso gratuitamente. Aí diz que criou um desastre, porque agora eu tenho uma lei vinda lá do Central dizendo que está proibido a educação religiosa, está rompido a educação religiosa. Mas, por outro lado, eu não dou condições para dizer de que maneira eu vou estatizar a educação na região amazônica. E diz que começou um desastre muito grande. Por quê? Porque, pelo lado, não tinha professores. Quem que queria dar aula com o salário que diz que naquela época um professor em Belém ganhava 12 mil réis por ano para poder dar aula, enquanto que no aldeamento, que são os interiores, que na época era aldeamento que era chamado, um professor ganhava 12 mil. Quer dizer, quem que queria para ir dar aula? Então chegou um período que não tinha nem professor e nem aluno, porque os alunos também não queriam uma educação que era na base da tabuada e da chicotada. Quer dizer, então se armou uma crise muito grande. E eu dizia nas minhas conclusões que parece que isso foi herdado, modernizado para a nossa época. Porque hoje também parece que o governo central, que é quem dá a diretriz para a educação, não oferece condições para os estados e municípios poderem implementar. Aí o que a gente vê é um jogo de empurra-empurra sobre de quem é a responsabilidade com a educação.
O município diz que o governo federal não passa dinheiro suficiente. Está aqui o vereador Júnior, que pelo menos é discurso que a gente ouve, né, Júnior? Fica até difícil, viu, padre, a gente saber se realmente não tem dinheiro ou se tem dinheiro. É tanta confusão. Cada vez que vem aqui o pessoal da educação dizer que não tem dinheiro e o pessoal do sindicato dizer que tem dinheiro, eu fico confuso igualzinho quando assisto o debate eleitoral. Em vez de tirar a minha dúvida, eu fico mais confuso ainda. Porque é o candidato falando de um jeito, o outro diz que é mentira, o outro diz que é verdade. Resultado, eu duvido alguém conseguir tirar dúvida, pelo menos desses debates eleitorais que estão aí. Então parece que se repete a história. Aí eu dizia que enquanto nós, aqui na região amazônica, ainda tomamos alguns passos atrás, olhando a região sudeste, a região sul, olha a região norte pelo retrovisor, quando se trata de educação, porque nós estamos muito atrás. Nós ainda, enquanto lá está se trabalhando para intensificar e ampliar a escola integral, aqui nós ainda temos um multisseriado, ainda temos horário intermediário, numa região onde a temperatura beira 40 graus, nós não temos ar-condicionado, e o retrato das nossas escolas é esse aí que acabou de ver, escola chegando ao ponto de desabar. Então é difícil, é muito difícil quando se trata da questão de educação sobre a responsabilidade. Aí eu vejo o padre vir aqui dizer que o dinheiro está vindo para a creche. Aí quando tu chama o pessoal da prefeitura aqui, eles dizem que ele não gerencia esse dinheiro, que quem gerencia é o governo federal, e que esse dinheiro é repassado de acordo com os cálculos que é feito, não é isso? É de acordo com a verificação, né? Aí vai ser passando dinheiro, quer dizer, causa uma dúvida para quem deve estar aqui na plateia ouvindo toda quarta-feira, para dizer, mas meu Deus, com quem está a razão, né? Quem está falando a verdade? É o governo do município? É o governo federal? O dinheiro vem ou não vem? Então, é essa tristeza que muitas das vezes a gente tem que encarar quando se trata de educação nesse país. A verdade é que muito se fala, muito se defende, muito querem fazer o melhor, mas quando chega na prática pouco se faz. E o que a gente sente na verdade é esse descaso que parece que começou lá em 1616, desde a implantação, não é isso? E que esse descaso veio só se modernizando, se atualizando, e chegou nos dias de hoje, nós enfrentamos a mesma dificuldade, sem deixar de ressaltar aqui a importância do jesuíta, a importância que eles tiveram de trazer a educação, porque toda a experiência pedagógica que nós temos no Brasil e na Amazônia veio pela mão dos religiosos. Então foram de suma importância. Quero registrar isso aqui, porque parece que eu estou fazendo um discurso contra. Não, pelo contrário, é só para dizer dessa falta de desorganização quando começou a se estatizar a educação no Brasil. E quando eles expulsaram os jesuítas de Belém, os jesuítas, lógico que não saíram fugindo. E diz a história, não sei se o vereador Júnior, a professora Rudilene já ouviu falar disso, a professora Lúcia, diz a história que eles desceram aí o Baixo Tocantins, não é isso? E vieram fazendo os aldeamentos. É por isso que você vê Breves, você vê Abaetetuba, você vê Oeiras, você vê Limoeiro do Ajuru, Santarém, né? Tudo foi eles que vieram e já trouxeram ainda a educação, agora de maneira clandestina, mas toda essa influência aqui, nós também ainda temos dos religiosos. Eu gostaria de me deter também na questão do meio ambiente. Eu, um dia desse, vi um amigo meu que tinha, parece, um pequeno areal, e ele recebeu uma multa da Secretaria de Meio Ambiente de R$52 mil. Praticamente faliu, quebrou, acabou. Aí eu fico vendo esses grandes projetos de desmatamento, aquilo que o padre já mostrou aqui. Eu disse já desse para o secretário de Meio Ambiente: secretário, o que é que tem bem ali, na cabeça da ponte do Rio São Francisco, é um depósito, um lixão lá, para um caminhão lá e fica jogando, é lixo, aquilo virou um depósito, virou um bota fora. E secretário, o que é aquilo? E a gente não consegue ter resposta. É o que está nos olhos, sabe? Não é nada exótico não, está nos olhos, está se vendo. Aí, um pequeno cidadão desse que está tentando sobreviver, coitado,
com arealzinho que tira uma carrada de vez em quando, porque ele não tem máquina, não tem condições nenhuma, não tem estrutura. Aí o cara vai lá e pega uma multa de R$52 mil. E os grandes projetos estão aí. Então, eu concordo que se chame, chamar o secretário de Meio Ambiente e a gente pudesse listar. Eu quero listar. Essa da cabeça da ponte do Rio São Francisco, eu quero que ele me explique o que é aquilo. Porque vocês já perceberam, fica uma carreta lá, muitas das vezes colocando até em risco o trânsito. E as pessoas estão jogando lá para dentro. Quem passar lá pode observar. Aquilo está cheio. Para mim, aquilo é um bota fora. E tem o rio, né? O Rio São Francisco bem lá próximo. Já quer a parte, vereador? O mesmo exemplo que o senhor deu, vereador, aconteceu há uns 2 meses atrás com um pequeno empresário aqui de Barcarena. Estava cortando uma árvore que era muito antiga, muito importante. Nisso, o secretário de Meio Ambiente passou, viu o corte, foi na delegacia, na mesma hora, fez o delegado, os investigadores, e lá quase prendeu o empresário. Foi uma questão até de conversa, tudo, que o cara não tinha ficha criminal, não tinha nada, porque ele queria que fosse preso. Então, quantas árvores não foram cortadas aí? Pois é. Né? Quantas árvores não foram cortadas? E o secretário de Meio Ambiente hoje não dá uma resposta, não dá nada para esta casa, nem para a própria população, mas o pequeno, o pobre, vou dizer logo assim, o pobre, eles querem falir aqui esse município. Aí, eu concordo com Vossa Excelência, que eu só queria que essa mesma disposição que eles têm para ir em cima daquele pobre coitado, que ele tivesse para ir em cima dos grandes empreendimentos, né? Em cima desses que estão realmente colocando em risco o meio ambiente do município de Barcarena. Então, quero me associar e quero poder fazer esse convite para o secretário vir aqui e poder explicar para a gente de que maneira. Agora, padre, eu também queria me colocar à disposição, né? Porque também a gente fica, muitas das vezes, só apontando os defeitos, às vezes é mais fácil. Mas essa casa requer muito mais do que apontar defeito, é apontar solução. Eu vou só lhe contar uma história para o senhor entender por que eu quero ajudar. Quem lembra que o pessoal da localidade do Madre de Deus, não é isso, professora Rudilene, professor Júnior, estiveram nessa casa aqui, fazendo denúncias, dizendo que a escola lá está caindo, e que foi alugado um local para a escola funcionar provisoriamente, e que a prefeitura não tinha pago o aluguel, e que por isso o cidadão não ia mais ceder. Resultado, nós chamamos a comunidade, convidamos naquele dia, convidamos o pessoal da educação, tiveram aqui, e algumas coisas foram esclarecidas. Primeiro, comprovado de que a prefeitura pagou o aluguel. O cidadão dizia que tinha recebido só 600, e veio o comprovante, né, do banco, o professor Júnior foi quem viu e confirmou, dizendo que a prefeitura estava em dias. Quer dizer, essas coisas que a gente tem que chamar e resolver, porque senão fica só o disse pelo não disse. Resultado, assumiu e disse aqui que estava um memorando pronto para a professora, que eles pediram para assumir, e a professora não veio, né, buscar o memorando. Em resumo, padre, saiu daqui em acordo fechado de que no mesmo dia a secretária ia naquela localidade. E a informação é que eu tenho que a escola voltou a funcionar e ficou um compromisso amarrado, porque o que a gente percebeu, né, vereador Júnior e vereadora Rudilene, é que eles não aceitavam mais que fosse feito a reforma, porque eles acreditavam que uma vez feita a reforma, a prefeitura nunca mais ia fazer uma escola nova como que eles querem, o desejo deles é fazer uma escola. E ficou amarrado que vai ser feita uma reforma provisória para continuar funcionando, mas ficou o compromisso, não foi? Com a comissão e com essa casa de que vai ser feita uma escola nova lá para eles. E que o aluguel voltou, né, o cidadão voltou a ceder o local, a escola está funcionando, ou seja, é isso que eu acho que tem que resolver. Essas coisas tem que chegar e resolver. Então eu também quero me colocar à disposição, e acho que nós da comissão, né, vereadora, nós temos recebido algumas denúncias, por exemplo, escola agrícola. A gente precisa visitar a escola agrícola. É muita denúncia sobre a escola agrícola. E assim como outras escolas, como o senhor mostrou aí, né, que a gente possa visitar. Por exemplo, o Tinga. Deixa eu fazer uma ligeira defesa aqui também, o que aconteceu em muitas localidades. Em muitas localidades foi conversado com a comunidade e foi feita escola polo. Agora, o que aconteceu? Essas comunidades
transferiram os alunos para lá, mas cada uma começou a dar um jeito de ficar usando a escola, porque tem crianças aqui, pequenas aqui, e acabou ficando, ou seja, o objetivo da Escola Polo, que é justamente levar para lá, para não ter o multisseriado, não é isso? Mas a comunidade disse, não, mas essa escola está aqui, e nós temos crianças que precisam, ou seja, acabaram dando um jeito, né, de continuar com a escola funcionando. Então, às vezes, tem que ver isso. A situação, por exemplo, do Tinga é um caso desse. Ou então, se está nos planos da prefeitura continuar funcionando a escola lá, que ela faça uma reforma, né? Ou se não está, uma vez que eles alegam que estão dando transporte, tudo, para transferir os alunos para a Escola Polo, porque se for assim, vereador Júnior e senhores vereadores, não faz sentido a Escola Polo. Não é isso? Se for para fazer a Escola Polo e as outras escolas em torno continuar funcionando, vai ser perda de tempo gastar dinheiro com a Escola Polo, porque o objetivo da Escola Polo é justamente esse, é se implantar numa localidade, trazer adjacente, para aqueles alunos poderem ter acesso lá, que lá não vai ter o multisseriado, né? Lá vai poder ter o ensino fundamental completo, porque às vezes lá na localidade só tem a primeira parte. Então, se nós não mudarmos esse conceito, aí vai ser difícil as escolas. Eu dou um exemplo, acho que o Tiago sabe bem, o Guajará da Serraria, né, vereador? Que lá foi feita uma escola polo no Vai Quem Quer, né? Mas há uma resistência ainda, né, de que a escola do Guajará tem aluno suficiente. Eu já ouvi isso, acho que você já ouviu também, né? De que tem aluno suficiente que de repente poderia abrir lá para ser uma espécie de uma pré-escola, algo assim. Você quer a palavra, padre? Sim, vereador, obrigado. Está cedido. Seria também para usar para a escola infantil, entende? Isso. Porque você poderia servir também para a creche. Isso. Que é um prédio público, né? Então nós sabemos que o município não tem creche nenhuma. Isso. Né? Muito menos no interior. As 5 que foram contempladas no governo passado foram todas para a área urbana. Isso. Inclusive uma era para ser para o interior e não foi. Esse era o acordo um pouco quando foi discutido. Verdade. Eu acompanhei isso também, essa discussão. E acabaram as 5 sendo construídas na área urbana. Então, se use esses prédios para a escola infantil, ou se use para aqui. Está certo, o multisseriado é importante mesmo, a Escola Polo, para isso, para terminar o multisseriado, mas esses prédios podem ser usados, inclusive para outros cursos, outros encontros, né, são prédios públicos, então a gente não pode deixar os prédios públicos se perder, se deixar assim, é um luxo que essa cidade se dá. De deixar as escolas se perderem, de deixar as coisas, centro de reciclagem, posto de saúde, se abandona, se deixa cair os pedaços, se deixa o pessoal saquear. Isso é uma coisa horrorosa que acontece dentro do nosso município, né, que a gente não se valoriza o patrimônio do município. Isso a gente tem que mudar essa cultura, minha gente. Nós temos que mudar, porque a gente precisa valorizar, né? Chega de ficar essa história que aqui tudo é alugado, é cachorro alugado, o gato alugado, né? A gente fica só alugando as coisas. Esse município não tem patrimônio e o pouco que tem ainda se deixa perder. Então é necessário que, sim, se vamos fazer, por exemplo, agora vamos fazer a UBS lá, se mudou para Trambioca, que quer se fazer no Jacarequara, mas já se pensa em fechar o posto do Tinga e fechar o posto de saúde do Poção, que inclusive no tempo de verão tudo serve à população de lá, né? Então é outra política. A gente sabe que você vai economizar, né? Você quer economizar pessoal, você tira, porque o posto de saúde é mantido pela prefeitura, a UBS vem o apoio do governo federal, né? Mas você também pode fazer outros mecanismos para poder melhorar a atenção da saúde, a atenção também da educação, como eu estou dizendo. Então use para outra coisa o prédio, né, que pode ser usado. Isso. Então, isso que o padre falou é o que a gente está falando. Quer dizer, a comissão, como é comissão de educação e saúde, viu, vereadora Rudilene, nós poderemos nessas visitas também discutir o que pode ser feito. Eu concordo com o padre, se nós temos um espaço, né, construído lá, que se possa, eu lembro até que a do Guajará da Serraria o padre usou até um período lá, não foi? Para tratar pessoas, recuperar pessoas dependentes químicos. Quer dizer, então é dar utilidade. Eu concordo plenamente com o pensamento do padre. Eu acho que a gente não deve também abrir mão de um prédio que está construído, que com certeza, se nós pensarmos, redefinirmos, ele vai ter uma outra utilidade, seja em qualquer área for. Então eu concordo plenamente com isso também, para ver, né? Porque nós da comissão vamos reunir,
E o método vai ser esse. Cada vez que alguém trouxer uma denúncia, nós vamos na educação, ou vamos trazer a educação aqui na tentativa de resolver a situação, assim como a vereadora Rudilene, acho que o vereador Júnior também já reuniu com os pedagogos, né? Está se vendo o que é que se pode fazer para amenizar essa situação aí com a quebra desse PCCR, que eu acho que esse é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é esse, é de apontar e conseguir trazer soluções para os problemas que estão nos cercando no dia a dia. Era o que eu tinha para o momento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador.